ceia dos evangelhos sinóticos de maneira bem clara. Contudo, eu quero usar 1 Coríntios 11, a partir do verso 23 até o verso 26, para a nossa meditação desta manhã. O texto diz assim: o apóstolo Paulo escreveu: pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ceia é a participação do pão e do vinho como lembrança da morte do Senhor Jesus Cristo, para dar vida aos que nele creem. Muitos de nós estamos nesta condição, graças à misericórdia de Deus. Já cremos em Jesus. E reunidos aqui temos a plena convicção de que estamos lembrando o fato da morte de Jesus Cristo, que é fato essencial nesta celebração. Mas há outros fatos essenciais que nós podemos citar. Por exemplo, logo aqui no início, o apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor. Recebi do Senhor. Isso quer dizer, Jesus Cristo, nosso Salvador, é o Senhor. Ele é Deus. Ele tem absoluta autoridade, porque é Deus. É interessante que em Romanos, no capítulo 10, versos 9 a 13, o apóstolo Paulo cita o Velho Testamento como referência de que Jesus Cristo venceria a morte. Ele diz exatamente assim neste texto. Ele diz: Jesus é Senhor tanto dos judeus quanto dos que creem agora. É porque Jesus, desde o Velho Testamento, é anunciado como Senhor. Outra coisa interessante que o texto nos diz, o texto que foi lido, diz que Jesus cumpriu todo o plano estabelecido por Deus para a nossa salvação. E neste plano, irmãos, a morte de Jesus era necessária. Contudo, a ressurreição já estava há muito garantida desde o plano original de Deus. É muito esquisito, por exemplo, quando nós encontramos alguém não iniciado nas verdades do Evangelho e que imagina, pensa e às vezes até afirma, infelizmente até por escrito, via internet tantas vezes, que o plano de Deus para a salvação do homem desmoronou quando Cristo foi traído, foi julgado e morto na cruz do Calvário. É bom nós nos lembrarmos que o plano jamais desmoronou, mas ele se cumpriu. É isso que nós temos, por exemplo, anunciado em Marcos, no capítulo 8, versos 31 e 32. Jesus Cristo mesmo começou a ensinar-lhes que era necessário, o plano era esse, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus falou claramente com os discípulos a respeito do assunto. E a reação de Pedro foi que, chamando-o à parte, começou a repreender. Pedro fez assim por não entender o plano original de Deus. Para Pedro e para os demais, com certeza, a morte seria o fim do projeto de Deus em Jesus Cristo, mas era de fato o cumprimento das promessas. Jesus previu e anunciou este fato. No verso 24 da leitura inicialmente feita, nós temos algo muito interessante, porque neste verso 24 nós aprendemos que Jesus deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele dá graças. Alguns imaginam que ele está dando graças
pelo pão, como nós damos graças pelos alimentos quando nos reunimos para recebê-los nas refeições normais durante a nossa vida de crentes. Mas, irmãos, o pão, nesse sentido, significa a sua vida. Jesus, quando deu graças, ele deu graças por sua própria vida, que seria para a bênção dos homens que crescem nele. Jesus pôde dar graças porque ele tinha plena confiança que, entregando a sua vida ao Pai, ele experimentaria a ressurreição. O texto que li em Marcos 8 é a evidência clara deste fato. E muitos outros versos do Novo Testamento têm exatamente o mesmo sentido. Isto quer dizer então que Jesus está dando graças por ter o privilégio de cumprir o plano para a salvação dos homens. Ele mesmo quebra o pão, ele mesmo quebra o seu corpo. A quebra é absolutamente voluntária. E há discussões e às vezes até apresentações sobre o tema de quem matou Jesus. Alguns dizem que se não fosse a traição de Judas, Jesus não teria morrido. Foram os judeus que mataram Jesus. Os romanos cumpriram esta maldade. Contudo, Jesus Cristo, no seu testemunho claro, no Evangelho de João, no capítulo 10, apenas os versos 17 e 18, diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E segurança, eu dou a minha vida para retomá-la. Este era o plano. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. E eu tenho autoridade para dá-la, e tenho autoridade para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. A vontade de Deus é cumprida por Jesus Cristo. Não nos assustemos com a linguagem. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Esta era a vontade do Pai, esta era a vontade do Filho, esta era a vontade do Espírito Santo de Deus. Ele se entregou por todos nós, obviamente, pecadores. Alguns irmãos gostam muito de filmes. Há um filme muito interessante chamado A Paixão de Cristo, de um diretor famoso chamado Mel Gibson. Este Mel Gibson, certa feita, foi chamado para a igreja Saddleback Community, a comunidade de Saddleback nos Estados Unidos, que é uma igreja muito famosa e que frequentemente chama personagens importantes da sociedade norte-americana para dar seu testemunho. E Mel Gibson foi chamado para a igreja Saddleback, e quando ele estava lá, perguntaram muitas coisas sobre o filme A Paixão de Cristo. E ele disse: não sei se vocês notaram, a maioria das pessoas não nota isso, é que há uma cena neste meu filme, e ela geralmente não é percebida. Jesus é colocado na cruz, e a cena mostra a mão de Jesus Cristo em um cravo grosso e enferrujado, se aproximando da mão de Jesus. A face de quem martela o prego jamais é vista. E a razão disso no filme, disse Mel Gibson, é para nós entendermos que cada um de nós pessoalmente levou Jesus à morte por causa do seu pecado. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15 diz assim: suportem-se, Colossenses 2, quero dizer, versos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando com eles na cruz.
do Calvário. Que privilégio nosso sabermos isso. Mas que privilégio reconhecermos o fato de que nós levamos Jesus à cruz com os nossos pecados. E nós, cumprindo a vontade de Deus, precisamos continuar pregando as verdades do Evangelho até o fim da nossa vida. E toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos pregando estas verdades centrais do Evangelho, das quais eu lembrei o fato de que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus cumpriu o plano à risca, Jesus agradeceu pela oportunidade de entregar-se livremente pelos homens. Esta proclamação é muito importante para os homens, porque o mundo jaz, vive do maligno e é contrário a Deus. Mas há outra coisa que a ceia do Senhor é. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos lembrar que a ceia do Senhor é uma celebração especial. Deus nos livre daquele espírito de tristeza, aquele espírito lúgubre, quando estamos diante da ceia do Senhor. Porque esta é uma proclamação alegre, festiva, abençoadora. É uma celebração especial porque nós relembramos a ação do Senhor Jesus Cristo. Alguns autores importantes da língua portuguesa nos lembram que isto é, a nossa presença aqui, esta celebração, é mais do que a lembrança dos fatos importantes como eles realmente são. Nós estamos aqui relembrando e celebrando o fato de que Deus, em Jesus Cristo, supre as nossas necessidades, todas elas, mas supre a nossa necessidade de alimento espiritual. Alimento espiritual. Irmãos, no idioma, na linguagem bíblica, verdadeiramente, nós podemos dizer que esta questão de celebrarmos, lembrando, tem a ver com tornar o fato do passado alguma realidade no presente, que precisa controlar a nossa vida, precisa controlar a nossa vontade. E nós, quando reconhecemos isto, nós participamos da vida de Deus neste mundo, da vida de Jesus Cristo. Em inúmeros textos o apóstolo Paulo confirma esta participação, inclusive nos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que quando nós lembramos, nós temos as nossas carências supridas. É por essa razão que o culto, quando temos a celebração da ceia do Senhor, é um culto tão festivo. Alguns textos importantes neste particular, João capítulo 6 e verso 35, 6 e verso 35, diz assim: Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A linguagem quer dizer, ele supre todas as nossas necessidades, do que comida e bebida são exemplos constantemente diante de nós, por serem necessidades básicas para a manutenção da vida humana. Irmãos, na ceia, ao relembrar os fatos da vida de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, nós também relembramos a aliança, a nova aliança, como Ele chama. Este cálice é o sangue, diz o texto sagrado inicialmente lido, da nova aliança, da nova aliança. A nova aliança, às vezes, por causa das labutas da vida, por causa das dificuldades da vida, ou mesmo da desobediência, inclusive dos crentes, fica quase que apagada, a lembrança da nova aliança. Mas se há um texto importante para nos lembrar da nova aliança, é o texto da profecia de Jeremias, que fala da nova aliança, fala da velha, mas projeta a nova aliança também. E em Jeremias, no capítulo 31, versos 31 a 34, nós temos uma referência muito especial. Ontem, conversando com um jovem da nossa igreja, interessado em um colega de trabalho, que diz que não há conexão entre Velho e Novo Testamento, de que não há evidências históricas de Jesus Cristo e da ação de Deus no mundo. Quando eu estava preparando esta mensagem, burilando um pouco mais hoje de madrugada, já perto das 6 horas,
Eu pensei, eis aqui um texto tão bom para ser usado por este querido irmão em Cristo, para esta pessoa. Diz assim, o texto de Jeremias, que fala sobre a velha aliança feita por Deus com o povo de Israel, o velho povo de Israel, mas projeta a nova aliança, ou qual seria o significado. Este texto é um maravilhoso elo entre Velho e Novo Testamento, que fala daquela realidade que alguns professores me ensinaram há bom tempo e continuam ensinando em nossos seminários e universidades cristãs, e que quem lê o Velho Testamento pergunta o resto da história. É assim. E quem lê o Novo Testamento diz qual é o princípio dela, qual é o fundamento dessa história. Note o texto: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Projeção, a velha já tinha sido feita com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Era Senhor e continua Senhor do seu verdadeiro povo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí está. E preciosidade deste texto quanto à questão de elo entre Velho e Novo Testamento, a relação entre a velha aliança e a nova aliança. E há 4 promessas especiais aqui que nós só temos de celebrar. A primeira delas, que fica no verso 34, fala a respeito do perdão dos pecados. Perdão dos pecados, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É por isso que nós podemos ver leves e criativos, com tudo que fizemos contrário à vontade de Deus para trás, e não com aquele acúmulo de maldade, aquele acúmulo de culpa que tira a possibilidade de vivermos segundo a vontade de Deus. Esta é a nova aliança. Jesus Cristo, quando instituiu a ceia do Senhor, ele disse: este cálice é a nova aliança. Esta nova aliança citada no verso 34, esta questão de perdão dos pecados. Isso quer dizer, a morte, o derramamento do sangue é a base do perdão dos nossos pecados. Sem Cristo ter morrido, não havia perdão para os nossos pecados. Então, glória a Deus pela morte, que é seguida da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Todas as dívidas, os pecados pagos. Eu li uma história muito interessante. A Igreja Batista Monte Carmelo, em Norfolk, Virgínia, nos Estados Unidos, tem como pastor Bernie Russell. E ele praticou uma coisa muito interessante na igreja dele. Tanto o norte-americano da Igreja Batista Monte Carmelo, em Norfolk, Virgínia, tinha dívidas impagáveis, que ele entusiasmou a igreja, uma igreja grande e rica, mas entusiasmou a igreja a pagar a dívida dos membros da igreja. Provavelmente os irmãos votariam favorável a esse plano aqui também. Deve haver irmãos aqui que têm dívidas. Deus queira que não impagáveis. Por causa da sabedoria em não usar cheque especial e cartão fora de propósito, né? Mas ele fez isso. E até o momento da escrita que eu estava lendo, a igreja já tinha levantado $340 mil para o pagamento das dívidas de 59 famílias absolutamente endividadas na sua igreja. Só Deus pode fazer isso. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte: toda a nossa dívida de pecados paga. Desaparecido. Por causa da morte de Jesus. Ele morreu por nós. E é muito oportuno fazermos isso algo
pessoal. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. 1 João 1:7, a parte final deste texto. Mas perdão dos pecados é uma das promessas do texto de Jeremias. A outra é que a lei do Senhor fica escrita nos corações. É privilégio do crente ter a lei do Senhor escrita nos corações. A velha lei foi escrita em pedra, é uma coisa externa, mas a nova lei é escrita no coração. A velha lei não justificava, não santificava, apenas apontava o pecado. Olha, está aqui a lista dos teus pecados. Hein? Qualquer pessoa que não conheça o Evangelho, olhando para o Êxodo 20 e outros textos das Escrituras, inclusive das interpretações de Jesus Cristo, autorizadas porque Deus, Salvador, Senhor nosso, a lei aponta para o pecado. Mas quando a lei do Senhor, esta lei fica escrita, gravada no coração do crente, ela é diferente. Aliás, eu devo dizer algo ainda, por causa das necessidades doutrinárias do nosso tempo. Na televisão, especialmente, há programas constantes, como eu vejo alguns deles, eu aprecio alguns deles, de que não, precisa cumprir a lei, especialmente os sábados, né? Você sabe disso? E é uma pregação bonita, os pregadores falam bem. Quando eles falam sobre o que Ellen White disse, está tudo errado, mas quando eles se voltam para a palavra de Deus, não tem como fugir da verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade que liberta. Irmãos, há alguns textos interessantes que nós precisamos conhecer, porque essa questão de que nós chegamos lá, nos relacionamos com Deus por causa de méritos humanos, está em voga. Nunca esteve tão em voga a questão da meritocracia na salvação. Tem de cumprir, ou então não acontece. Acontece que eu quero ler para os irmãos a palavra de Deus em Colossenses 2, que já li, mas desta vez nos versos 16 em diante. E grave isso, porque numa sociedade de méritos como a nossa, em todo lugar, nós precisamos saber esta verdade liberalizante. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. É assunto constante, gente, pelos dias de sábado. Estas coisas são sombras das que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Que texto maravilhoso. A lei do Senhor, quando escrita no nosso coração, nos livra da pena do pecado, do apontar da lei antiga, dizendo você é pecador. Porque enquanto sabemos ser pecadores, pelo uso desta própria lei, nós sabemos que há solução. Quando a nova lei prometida por Deus no profeta Jeremias é parte da nossa experiência pessoal. Na nova aliança, a lei no coração nos abençoa, nos dá prazer. Não é mais a lei de Deus apenas um dever. Eu tenho de fazer isso porque Deus diz. Eu posso fazer isso com a ajuda de Deus. A nova lei me dá vida, porque dá solução para os meus problemas de pecado. O sangue de Cristo, irmãos, aponta para essa nova aliança. Foi o sangue de Jesus Cristo que comprou o perdão e a transformação, que me abençoa para ser justificado dos meus pecados, mas para eu poder viver de maneira santa, já participando do processo chamado o processo da santificação. Isto quer dizer que é maravilhoso sabermos que eu estou perdoado. O sangue de Jesus Cristo me perdoa de todo pecado, mas é muito maravilhoso também eu saber que eu posso viver de maneira pura no meio das impurezas da sociedade. Meus irmãos, a nova lei implantada no coração não demonstra apenas o favor do Senhor, o favor de Deus, mas demonstra que é possível exercer fé e viver pela fé, esta fé resultante do que Jesus já fez por nós. Claro, a obra de ter esta nova lei no coração é a obra de Deus, em Jesus Cristo.
e segundo o Novo Testamento, pelo poder do Santo Espírito de Deus, que continua a nos encaminhar por esta qualidade de vida tão abençoada. Mas há uma terceira promessa em Jeremias 31. Conhecer Deus. Diz assim: cada um pessoalmente conhecerá a Deus. E a ênfase é pessoalmente. Ninguém dirá mais um para o outro: conhece, porque se ele é crente, ele já conhece, porque Deus já se revelou para ele por meio de Jesus Cristo. Interessante a nota de um autor que disse assim: não são os filhos dos que conhecem a Deus que participam deste novo Israel. Cada um que confia e que mostrou a sua confiança por meio daquele gesto simples, mas que tem a ver com esta realidade de aceitar Jesus e agora ter passado das trevas para a luz, ter abandonado a vida sem Deus e viver agora com Deus, que ocorre no simbolismo, o outro ritual que Jesus deixou para a sua igreja, o batismo. E naturalmente estes que confiam assim, eles são os que dão evidência de conhecer Deus. Um parênteses rápido, para lembrar aos irmãos um ponto doutrinário bíblico, absolutamente bíblico. É por esta razão que nós não batizamos crianças. Crianças não têm e não dão evidência de conhecer Jesus ainda. O batismo bíblico é batismo de arrependimento. Criancinha recém-nascida não experimentou e não tem condição de experimentar ainda arrependimento, porque nem tem consciência de pecado. Mas parte de última coisa, promessa de Deus, ali em texto de Jeremias 31 a 34, o Senhor será, dizer, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ora, nós seremos povo de Deus porque os pecados foram perdoados. Isto é possível apenas depois de Jesus Cristo ter feito a sua obra completa. Morreu, e demonstrando o poder sobre a morte, ressuscitou, e por isso diz de forma autorizada e tão abençoadora para nós: porque eu vivo, vós também vivereis. E assim sendo, nós somos, sendo o povo de Deus, um povo satisfeito, que quando canta, sobre esta satisfação brilha, como diz aquele hino, talvez bem lembrado por muitos dos irmãos: Cristo satisfaz minha alma, porque em meu lugar morreu. Isto é fundamental, e a lembrança, com certeza, nasceu do Senhor. Assim sendo, a ceia é, como vimos, proclamação do Evangelho. Quando participais desta ceia, anunciais o Evangelho, a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas é celebração da obra de Cristo, que nós lembramos esta confirmação da aliança com Cristo e as promessas tão bem trazidas para nós nesta manhã, com o uso da profecia de Jeremias 31, versos 31 a 34. Assim sendo, irmãos, nesta celebração, mais uma vez, renovemos a nossa aliança com Jesus. Ele já tem aliança conosco. Nós já celebramos um dia a aliança com Ele, mas renovemos esta nossa aliança com Jesus e vivamos esta aliança todos os nossos dias com a bênção de Deus. Amém. Todos os que são de Jesus terão nesta manhã o privilégio de celebrar conosco a ceia do Senhor. Se alguém não entende e não é do Senhor ainda, não toque nos alimentos quando eles passarem à sua frente. Mas se você é de Jesus, eu lembro que a ceia não é da primeira igreja batista de Manaus. A ceia é do Senhor. E as orientações muito claras, em 1 Coríntios 11 nos diz: cada um examine-se a si mesmo. Nenhum pastor, nenhum diácono entre nós vai julgar ou julgar. Cada um analise a sua própria vida. E assim, esta é a motivação para a participação. E assim, sendo de Jesus, tendo compromisso com Ele, coma o pão.